preciso aceitar, né? Não tem jeito. Se eu tivesse poder de mandar parar, eu acho que eu faria isso. Frio não. Mas glória a Deus, irmãos. Gostaria de meditar numa palavra com vocês essa noite. Está lá em João, capítulo João 21. Eu já fiquei muito contente porque Deus já confirmou essa palavra na abertura do nosso pastor. Deus, ele não se agrada dos que retrocedem. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas o Espírito Santo bradou no meu coração que existem pessoas que decidiram desistir. Mas o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele te escolheu e não vai deixar você desistir. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Lá em João 21, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram num barco, mas naquela noite nada pegaram. Queria que você fechasse seus olhos agora e ouvisse essa oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos esse momento ao Senhor. Fala conosco, Pai. Pai, nos transforma, nos muda para o que o Senhor deseja. Nós não temos o dom de ver o futuro, mas o Senhor já adiantou para a gente, para mim, que muitas pessoas estão querendo desistir. Mas eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que essa palavra seja um diferencial na vida delas nessa noite. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu queria que você olhasse do lado desse irmão que está aí. Dissesse assim para ele: o amor me amou. Esse é um amor diferente. Aproveitando a semana dos namorados, não tem nada a ver com esse amor de um homem e uma mulher. Mas é um amor de um Deus tremendo, de um Deus forte, de um Deus que muda, de um Deus que transforma. Queridos, a palavra de Deus ela é bem clara. Em João 3,16, que Deus ele nos amou tanto, mas tanto, que deu o seu filho, seu único filho, para morrer por mim e por você numa cruz. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, esse é o amor desse Deus. Deus ele não sentia o amor. Jesus não sentia o amor. Eles são o amor. Por isso, o tema dessa mensagem: o amor me amou. Só que eu não sei se vocês perceberam, mas João 21, ele é o último capítulo do livro de João. Parece que João está escrevendo algo definitivo, algo que iria acabar. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Brigada 49. Antes de assistir esse filme, um colega meu me falou assim: todas as vezes que um filme começa pelo final, algo vai acontecer. Ou o ator principal vai morrer, mas a gente já consegue identificar o final daquele filme. Então, quando eu comecei a assistir aquele filme, o personagem principal estava combatendo um incêndio, e de repente ele cai e começa a vir um flash da mente dele, e de repente você vê, um ano atrás, eu não me recordo mais ou menos, mas eu percebi ali que aquele filme estava começando pelo final. Então eu já pensei, esse cara vai morrer. E fato, foi isso que aconteceu. Aquele ator principal, ele morre no final. E aqui, nós estamos no final de um livro de João. E nós estamos falando da vida do discípulo Pedro.
e parece que tudo vai caminhar para esse fim. Parece que Pedro, ele desistiu de uma caminhada e o destino dele, o final dele era aquele. Só que o meu Jesus, o seu Jesus, ele é tão poderoso. E ele te ama tanto, mas tanto, mas tanto, que você pode até pensar em desistir. Mas Jesus não deixa. Aleluia! Assim como ele fez com Pedro um dia. Pedro, ele já tinha desistido. Jesus já tinha dado uma missão para ele. Ei, você vai ficar aqui, você vai apacentar as minhas ovelhas. Era a missão dele, ele estava comissionado para isso. Só que Jesus morre e Pedro, ele nega esse Jesus. Um Jesus que ele conviveu, um Jesus que ele viveu. Só que parece que algo acontece na vida de Pedro. Peraí, o homem que eu andava não está mais aqui. E Pedro decide desistir. E o mais grave é o seguinte, que quando Pedro decide desistir, alguns discípulos decidem também. Queridos, eu não sei, não sei se você sabe, mas você é o espelho para muita gente. Apesar de toda noite, todo culto, alguém falar que o nosso espelho, o nosso objetivo deve ser Jesus. E de fato é, só que muitas pessoas estão aqui olhando para a sua vida. Você é o espelho, você é o reflexo, ou seja, se você decidir parar, alguém para junto. Se você desistir e voltar para o mundo e pescar lá no mundo uma vida errada, alguém que olha para você como espelho vai decidir fazer isso também. Só que o meu Jesus, ele é tão bom, tão bom. Ele nos ama tanto, mas tanto, que ele nos dá outra opção. Interessante é que eu comecei pelo final, mas é necessário eu dizer algumas palavras do início de Pedro. Eu não sei se você se recorda, mas Lucas capítulo 5, ele diz como é que foi feito essa escolha de Pedro. Jesus, ele começa a pregar na praia e a multidão se aproxima tanto, mas tanto, que ele começa a se afastar. E de repente, ele se afasta e vê que está pisando em água. Então ele decide subir num barco. Foi tudo planejado. Mas ele decide subir no barco de Pedro. E ele pede: Pedro, eu posso utilizar o seu barco? Eu posso utilizar o seu barco para poder pregar? Será que Jesus já falou para mim e para você: ei, eu posso utilizar você para ser o meu instrumento? Há algum tempo atrás eu ouvi isso. Eu ouvi. E hoje eu creio em nome de Jesus que eu sou esse barco. Que eu estou emprestando esse barco para que Jesus possa falar. Será que nós todos já ouvimos esse chamado? Então, Jesus sobe no barco, pede para afastar um pouco e começa a pregar. Só que Jesus, ele começa a perceber que as pessoas que estão distantes estão tendo a vida mudada com a palavra de Jesus. Só que ele olha do lado e Pedro ainda está começando a mudar a sua vida. Porque Jesus sabe que todas as vezes que ele se aproxima de alguém, existe uma mudança. Ei, todas as vezes que Jesus se aproximar de você, a sua vida vai ser mudada. Aleluia. Todas as vezes que Jesus se aproximar da sua família, a sua família vai ser mudada. Aleluia. Todas as vezes que Jesus se aproximar do seu trabalho, o seu trabalho vai ser mudado. Aleluia! Glória a Deus!
Ele sabe disso, só que ele observa que as pessoas são transformadas e Pedro continua manifestando talvez um sinal de tristeza, uma fisionomia de tristeza. Então Jesus finaliza aquela pregação e pergunta a Pedro: o que está acontecendo? Pedro responde: mestre, eu trabalhei a noite inteira e não pesquei nada. Eu sou um profissional da pesca e não consegui pegar nada. Então Jesus ele responde para ele e fala assim: vamos para alto mar. Vamos pescar novamente. E Pedro, ele diz: vamos. Mas Pedro ele diz assim: nós vamos pela sua palavra, porque eu já fui lá e eu tenho certeza que eu não vou pegar nada. Ou seja, ele estava falando para Jesus que se continuasse não pegando nada, a culpa era de Jesus. Isso é ruim. Só que Jesus sabe que ele pode mudar a vida de qualquer um. Então eles vão para alto mar. Talvez você não conheça a história, mas eu acredito que várias pessoas conhecem. Então, Pedro ele inicia uma pesca fenomenal, uma pesca incrível. E eles pegam tanto peixe, mas tanto peixe, que é impossível um barco sozinho retirar aqueles peixes da água. E ele precisa de ajuda. Então, Pedro, em um momento, ele solta as redes. Ele ajoelha e fala: Jesus, eu não sou digno de ficar do seu lado. Eu sou um pecador. Queridos, muitas vezes Jesus já transformou a sua vida, já mudou a sua história e você não consegue reconhecer isso. Não, onde que você deveria estar sem Jesus? Não, onde? E isso que aconteceu com Pedro. Ele reconhece que Jesus era o mestre. Jesus era o Messias, aquele quem eles estavam esperando. Ele reconhece, ele afasta. Ele afasta de Jesus e fala: ei, eu não sou digno de ficar próximo de você. Olha que interessante, olha que incrível isso. Você já parou para pensar nisso? Só que Jesus ele fala assim: tá bom, a partir de hoje você não será mais um pescador de peixes. Você será um pescador de homens. Aleluia. O que Pedro faz? Ele solta tudo, ele abandona tudo, ele abandona peixe, ele abandona barco, ele abandona uma profissão para viver uma outra vida, para viver uma outra realidade. Isso é fé. Aleluia. É fé, é o que o nosso pastor acabou de falar. Eu hoje tenho condições de dar qualquer passo. E Pedro deu esse passo de fé. Era a mesma coisa de alguém hoje em dia ter estudado tanto, está muito bem financeiramente, e de repente Jesus fala: olha, a partir de hoje você não vai mais depender do seu trabalho, da sua força, do seu esforço. A partir de hoje sou eu, você vai andar comigo, eu te sustento. É a mesma coisa. Então Pedro ele abandona tudo. E começa a seguir Jesus. Só que Pedro, ele passa por tantas coisas com Jesus, mas tanta coisa. Eles chegam em casamento, acaba o vinho, Jesus resolve. Chega um endemoniado, Jesus expulsa. Está numa tempestade, Jesus acalma a tempestade. Olha as coisas que Pedro viveu com Jesus. Só que Pedro,
ele era um cara diferente. Talvez se eu e você tivéssemos a oportunidade de escolher discípulos, jamais nós escolheríamos Pedro. Talvez a gente escolheria só João, né? Para andar com a gente. João era amoroso, João estava pronto para tudo, não questionava. Pedro não. Pedro era só questionamento. Quando era para ter uma atitude tranquila, ele tinha uma atitude explosiva. Quando era para ter uma atitude mais forte, era uma atitude diferente. Só que, quando a gente começa a ler essa Bíblia, a gente começa a perceber que Jesus, ele escolhe pessoas diferentes para andar com ele. Acho que se Jesus tivesse escolhido só Joãos para andar com ele, eu iria pegar essa Bíblia, ia ler Evangelho segundo João I, segundo João III, segundo João IV, segundo João V, sexto, sétimo, oitavo. Eu ia pegar essa Bíblia e falar, eu não dou conta de ser assim. Mas quando eu vejo que ele escolheu Pedro, Tomé, João, eu olho e falo, eu tenho condições de andar com esse Jesus. Glória a Deus. Acho que é para isso, para eu e você entender isso. Que no coração de Jesus tem espaço para todo mundo. Independente de como você seja. Aleluia. Só que Pedro, ele passa por tanto treinamento, por tantas coisas, e chega a um ponto que ele nega Jesus. O momento que era para ele defender Jesus, ele nega Jesus. E eu creio que você já conhece a história. Só que ele nega Jesus e ele decide, não quero mais. Vou voltar para a vida que eu tinha antes. Qual que é a fase que você está vivendo? Qual é? Na onde que você está? Pedro decidiu voltar à vida que ele tinha antes. Só que Jesus, ele amou tanto esse Pedro, que ele deu uma outra oportunidade. Como eu estava lendo ali, parece que o fim do Pedro era voltar para ser pescador. É o último capítulo do livro de João. Está acabando a história de Pedro. É o último suspiro dele. Mesmo que você decida botar um ponto final na sua vida com Jesus. Mesmo que você decida colocar um ponto final na sua história com Jesus, Ele tem o poder de falar, não é assim. Não é assim. Sou eu quem decide. É Jesus quem decide. Essa noite é uma noite diferente. É um presente de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, vou ser sincero. Mas, se você voltar para a sua casa hoje, acreditando que o amor te amou, você tem condições de, com Jesus, mudar o destino da sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos.
e refletisse um pouquinho. Tudo que Jesus já fez na sua história. Sem Jesus, onde você estaria? Sem Jesus, o que você estaria fazendo? Com Jesus, você está aqui, ouvindo uma palavra. Eu tenho certeza que se você acreditar e confiar, pode mudar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Talvez a sua vida não esteja do jeito que você deseja, mas tudo é um caminhar com Jesus. Tudo é uma transformação com Jesus. Tudo é um passo a passo com Jesus. Pedro, ele viveu tantas coisas. Ele andou com Jesus, ele teve a oportunidade de emprestar o seu barco para Jesus pregar. Teve a oportunidade de ser um instrumento de Jesus para a vida de outras pessoas. E mesmo assim chegou a um ponto que ele decidiu desistir. Mas mesmo assim, Jesus não permitiu. E eu creio em nome de Jesus que Ele não permitirá que você desista também. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer por esse momento que nós estamos, que nós vivemos aqui. Pai, que essa noite seja uma noite de mudança, que nós saiamos daqui diferentemente da forma que nós entramos. Nós realmente acreditamos no poder transformador da Sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos tudo de ruim sobre as nossas vidas. Pai, essa noite nós descobrimos que o Senhor nos amou. Que o amor nos amou. Aleluia. Pai, nós também vivemos e viveremos coisas que Pedro viveu. Pai, nós temos e tivemos tantas experiências com o Senhor. Pai, nos perdoe se em algum momento das nossas vidas nós esquecemos dessas experiências. Mas nessa noite eu creio em nome de Jesus que as experiências voltaram às nossas memórias, voltaram às nossas lembranças.